Olá, vamos para o nosso tema número 4, que vai tratar da imunização e soberania nacional. Bem, se você chegasse lá no Enem e se deparasse com esse tema, você teria que ler direitinho os textos de apoio, principalmente por conta da palavra soberania. Falar sobre vacina, creio que você já tenha falado bastante, porque é um assunto que está em pauta já há 2 anos, mesmo antes da pandemia de coronavírus. Então, nós tínhamos aquelas pessoas que começaram a questionar o valor das vacinas. Muitos pais, há muito tempo já, não levam os filhos para a vacinação e procuram métodos naturais de vacinação. Mas, enfim, esse tema não é exatamente sobre vacina, mas sobre a imunização e como isso afeta as questões de soberania. Então, repetindo, chegou lá no Enem, deparou-se com um tema como esse. E aí, o ano passado nós tínhamos a palavra estigma, que fez com que muitos sofressem no dia do Enem. E talvez uma hora apareça aí a palavra soberania como parte do tema do Enem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer será realmente analisar os textos de apoio. Depois vamos analisar as palavras-chave do tema, no caso imunização e soberania. E depois partiremos para uma análise um pouco mais crítica para vocês ficarem preparados para fazer essa redação. Vamos lá? Então, texto número 1 fala assim: a pandemia do novo coronavírus serviu para provar que um dos grandes acertos do passado no Brasil foi definir, desde os anos 70, que as vacinas são uma questão de segurança nacional. Grifem aí na apostila de vocês a expressão segurança nacional. Essa é a opinião de José Carlos Fellner, vice-presidente e general manager no Brasil de uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a britânica GSK. Em entrevista ao UOL Líderes, por videoconferência, ele destacou que o Brasil se tornou um dos grandes exemplos no mundo para políticas de saúde pública quando o assunto é imunização, porque definiu ainda na década de 70 que a produção de vacinas é uma questão de Estado e não de governo. Aí já toquei nessa questão com vocês. Qual a diferença entre política de Estado e política de governo? A de Estado é aquela que não muda independentemente de quem é o governador do Estado ou de quem é o presidente da República. Não muda, tá bom? Agora, a de governo muda, porque cada governante tem suas convicções, cada governante tem a sua forma de encarar o mundo, a sua forma de governar. Então, ele coloca ali que foi muito bom que a questão da imunização tenha se tornado uma questão de Estado. Entre e sai governante, a imunização acontece da mesma forma. Por que o Brasil se torna um modelo? Porque o Brasil é enorme. Não existe um sistema de transporte tão eficiente, porque nós dependemos muito de estradas, infelizmente, não é? Nós temos uma malha também aeroviária muito pobre, com poucas companhias, com poucos voos. Vejam como nós somos pouco atendidos na região centro-oeste, e isso tudo impede para outros países, seria um obstáculo para outros países, que haja, para eles até hoje lá uma imunização eficiente. Entretanto, aqui no Brasil, com a ajuda de clínicas do Exército, a vacinação é feita de uma forma exemplar, mesmo nas regiões mais remotas. Então, esse seria o primeiro texto de apoio para nos guiar na nossa proposta de redação. O tema número 2 vem escrito assim, olha, do Correio Brasiliense, agora do mês de junho de 2021, e ele fala: a assinatura em 1º de junho do contrato entre o Brasil, a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca para transferência de tecnologia, que permitirá que uma das vacinas em uso contra a Covid seja feita 100% no território nacional, é um divisor de águas no enfrentamento da pandemia. O maquinário para a produção, o insumo farmacêutico já está pronto e instalado desde o ano passado na Fiocruz. As próximas etapas serão o treinamento das equipes, a produção das primeiras doses para validação e finalmente a liberação pela Anvisa. Se tudo der certo,
a partir de outubro, a Fiocruz será autônoma. Grifem essa palavra autônoma, porque ela vai ser o correspondente semântico da palavra soberania. Então, quando você mencionar dentro do teu texto que o Brasil ganhará autonomia, nós estaremos falando em soberania. Existe essa relação. O texto número 3, ele vem falando o seguinte, já é uma referência à febre amarela no Brasil, é a revista Consciência, é um trocadilho, né? Consciência, que lembra o verbo conscientizar, o substantivo consciência, né? Então ele fala o seguinte: segundo a análise de Jaime Benquimol, em seu livro Febre Amarela, a Doença e a Vacina, uma história inacabada, brasileiros viam a organização como um braço médico do imperialismo norte-americano, para usar a população brasileira como cobaia de suas práticas e técnicas, interferindo na soberania nacional da saúde pública. Além disso, à época que surgiu a vacina para a febre amarela, alegava-se que a fundação desacreditava das pesquisas realizadas pelas autoridades brasileiras. Então, apesar desses conflitos entre médicos brasileiros e a Fundação Rockefeller, avançou-se no combate à febre amarela quando as investidas da fundação passaram a ser o foco da doença, ou seja, as larvas do mosquito. Então, sim, em se tratando de vacinação, é histórico no Brasil que haja sempre uma certa fofoca em relação a teorias conspiratórias. Então essa vacina é para atender ao mercado norte-americano, é uma forma de conspiração, eles vão injetar no povo brasileiro, talvez injetar no espírito alegre para festas de gente que gosta de feriado, porque eu nunca vi igual, né, gente? Vão injetar na gente um determinado tipo de doença, vão retardar nosso crescimento físico, mental, cognitivo e intelectual. Sempre houve esse embate e isso não é muito diferente hoje em dia não, tá bom? Vamos para o texto 4. O texto 4 vem falar da soberania, só que ele só coloca o dispositivo legal, que seria a Constituição. Então, Constituição Federal do Brasil, artigo 1º. Primeira coisa, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: número 1, a soberania, 2, a cidadania, 3, a dignidade da pessoa humana. Então vamos de trás para frente. A dignidade da pessoa humana, como que eu vou trabalhar isso no texto? Porque quando eu selecionei esse texto de apoio, eu poderia ter colocado apenas soberania, mas não. Eu quero que você também mostre como que a vacinação pode, é uma possibilidade, ser ou não um elemento de dignidade humana. Se alguém de vocês for falar que não, a vacinação não garante a imunização, porque aí que tá, tem casos em que a pessoa foi vacinada e não foi imunizada. E eu também tenho o direito de não querer ser vacinado, e esse direito de não querer ser vacinado também faz parte daquilo que constitui a dignidade da pessoa humana. Nessa questão, nós teremos que debater um elemento que envolve ética, porque quando alguém se nega a ser imunizado, ele não está tratando apenas da sua própria vida. A imunização prevê que você não vai transmitir seu vírus para outras pessoas, que por diversas outras razões podem não estar imunizados, embora vacinados. Então vocês vão ver vários textos, várias peças, vários banners falando exatamente sobre isso. Quando a pessoa se nega a ser vacinada, ela prejudica a si e a toda a coletividade. Mas enfim, nós acabamos de falar sobre um tema de liberdade de expressão. E o indivíduo também pode ter a liberdade de querer aderir a um programa de saúde ou não. E agora, eu não quero dar opinião, vocês que darão, defendendo inclusive a tese dentro desse texto. O item 2 fala sobre a cidadania. Bom, o cidadão é quem? É quem mora aqui, quem paga os seus impostos aqui
e quem recebe o serviço oriundo desses impostos. Então, quando a gente fala em exercício de cidadania, nós estamos falando sim de um exercício que nos permite dar e receber, e a partir da questão da imunização, dar e receber o quê? Receber o mecanismo que nos garanta a saúde e também dar à população, dar ao Estado uma satisfação quanto às minhas atitudes, quanto a Suzana, a você como cidadão. Bom, mas o que o tema realmente vem tratar é da soberania. Então eu vou mostrar para vocês o que é soberania. Primeiro, a soberania, ela tem duas facetas. Ela pode ser tratada como interna e pode ser olhada do ponto de vista externo. Bom, do ponto de vista externo, o que isso significa? Significa que o Brasil ele não é melhor ou pior do que qualquer outro estado, né? Os Estados Unidos, a China, o Japão não são melhores do que o Brasil. O Brasil, assim como outras nações, estão em pé de igualdade. Então, um país ser soberano em relação ao outro eu não sofro influência do outro país. O outro país não comanda a nossa política fiscal, não comanda a nossa política econômica, a nossa política educacional, quanto menos a nossa política de imunização. O Uruguai faz como ele quiser, a Argentina como ela quiser, a Bolívia como ela quiser, a Guiana Francesa pode adotar o sistema que ela quiser em termos de alimentação, em termos de saúde, em termos de política econômica, na forma de tratar os direitos humanos. Nós não podemos interferir porque é um país soberano e ninguém pode interferir no nosso porque é um país soberano. Bom, quanto à imunização, quando eu preciso imunizar a população, mas eu não tenho a vacina e eu preciso comprar essa vacina de outro país, o outro país pode ou não querer vender para mim. Isso significa que nós não temos soberania. Naquele momento, nós não estamos exercendo o nosso papel como Estado de papel soberano. Nós estamos frágeis, nós estamos dependentes das decisões políticas, das decisões do outro país. Então, o que a gente fala? O Brasil tem que ter soberania, ou seja, ele não pode depender dos outros. Ele não pode depender que de repente uma empresa de fora do país, uma empresa que é privada, ela não tem obrigação alguma. As empresas privadas não têm obrigação social, tá, gente? Eventualmente, elas até fazem ações sociais, mas elas não têm obrigações. Então, o país deixaria de ser soberano ao comprar, ao depender de contratos de outras empresas de outros países. Bem, o que é soberania interna? É o Estado que se encontra num patamar superior do que qualquer pessoa. Então, quem é mais importante numa relação de direito? O dono do Bradesco, os donos do Bradesco, os donos do Itaú, eu estou falando assim de bancos que são muito ricos, né? Ou o Estado? O Estado. Quem é melhor? Um apresentador ou de televisão ou o Estado? O Estado. Quem é maior? A minha vontade pessoal ou o Estado? O Estado. Então, uma vez que o Estado determina que tem que passar pela vacinação, a pessoa é chamada a ser vacinada, porque ela é cidadã, ela faz parte de um contexto. Tudo bem? Então o Estado é soberano e ele vai te impor ou ele vai te convidar. Então aqui no Brasil, tempos atrás, estava essa pergunta: vai impor ou vai convidar a população a se imunizar? E convidando, obviamente, vai fazer propaganda a respeito, vai incentivar, vai informar, vai mostrar os perigos para si próprio e para os outros quando você não se vacina, entendem? Então aí é o Estado que ele vai agir com a sua soberania, e isso foi feito na revolta da vacina. Eu não quero me vacinar, não tem querer não, tuf, né? Assim que aconteceu na revolta da vacina, o governo do Rio de Janeiro não perguntou. Ele foi lá e, com seu poder soberano, constitucional inclusive,
vacinou quem queria e quem não queria. Então isso é a soberania do ponto de vista externo e do ponto de vista interno. Espero que vocês tenham entendido e vejam aí a importância, é o primeiro inciso do primeiro artigo da nossa Constituição. Venho explicar mais. Quais seriam as características da soberania? Nós temos então um Estado, ela tem que ser una, ou seja, não há dois tipos de soberania. Olha como nós tivemos aí uma enxurrada, né, essa palavra, de decretos logo que começou a pandemia, que foi decretada a pandemia e o estado de isolamento social. Cada dia a prefeitura soltava um decreto, às vezes era um decreto que se chocava com o decreto estadual, às vezes o estadual se chocava com o federal, e nós não podemos esquecer que nenhuma lei é maior do que a própria Constituição. Então ela também não podia se chocar com a Constituição. A Constituição nos dá liberdade de ir e vir, nos dá liberdade de escolha, nos dá liberdade, inclusive, de pensamento, desde que não fira o direito do outro. A liberdade, a soberania, portanto, ela é única. Então, o Estado maior, a União, o governo federal, o Exército, a aeronáutica, ela vai se sobrepor às demais esferas, como uma forma única. Ela é indivisível. Você não vai dizer assim, olha, o Estado brasileiro é soberano nisso, mas não é soberano nisso. Porque se ele não for soberano num elemento, ele vai estar comprometido em toda a sua soberania. Quando nós, por exemplo, temos fronteiras fracas, entre e sai traficante, entre e sai produto de tráfico, nós dizemos que o Brasil se torna pouco soberano, porque ele está com um dos seus elementos que tinha que ser totalmente soberano sob suspeita. Deu um susto aí, né? Inalienável, o que significa isso? Eu não posso aliar, eu não posso unir a questão da soberania a uma condição. Vocês serão soberanos desde que vocês comprem produtos chineses. Vocês serão soberanos desde que vocês deixem tal país explorar os seus minérios. Vocês serão... Não, a soberania ela é inalienável. Não existe desde que, caso, talvez, não é hipotética, ela tem que ser real. E tem que ser permanente, certo? Ela vai se estender. Mas é claro, de repente vai ter alguma força, alguma coisa superior que vai quebrar com essa soberania. Vamos supor um cataclisma, uma coisa assim que realmente, que a gente perceba? Uma movimentação mundial, alguma coisa assim, realmente uma nova era do gelo, algo parecido, estou exagerando. Só isso poderia de repente quebrar a nossa soberania. Só isso poderia fazer com que nós dividíssemos com uma outra nação, com outro povo, esse poder de comandar o próprio território, comandar qual língua nós vamos falar, comandar a própria legislação. Então isso que é um poder soberano. Vocês podem consultar também lá no site aquele meu material sobre direito constitucional, aquela aula enorme de 4 horas e meia, né, que nós trabalhamos no primeiro semestre. Lá também eu explico um pouco mais sobre esse conceito de soberania. Bem, eu vou fazer a redação e eu tenho então que abranger desde a minha introdução 3 palavras: imunização, garantir, garantia e soberania. Então, o que é imunizar? Fazer com que algo ou alguém se torne imune, ou seja, resistente à ação de agentes patogênicos, ou aquela pessoa que não vai se contaminar por uma determinada doença. Tudo bem? Então, lembra aí, algumas pessoas estão tomando a vacina para a Covid e ainda assim contraindo a doença, porque certamente a vacina que tomou não imunizou a pessoa totalmente. Então, uma coisa é vacinar, a outra é imunizar. Às vezes, toda a população está vacinada contra uma determinada doença, mas ainda não está imune, tá? Então, essa diferencinha aí que você tem que captar dentro desse tema. A palavra garantir será afiançar, responsabilizar-se por incumbência.
incumbir-se de. Então, o Estado tem que se incumbir de oferecer a vacina à população, de se vacinar. E aí nós estaríamos no caminho para a imunização, se for essa a sua tese. Ou não, você pode dizer, o Estado pode até me oferecer, mas eu tenho que ter a liberalidade de aceitar ou não. E por fim vem a soberania, que é uma questão política e nos coloca na condição de um Estado que é independente de outros países. Ele comanda o seu território, todas as pessoas que nele moram, todas as que aqui também estiverem passeando, tá bem? E ele não vai estar dominado de forma alguma, nem por questão alimentar, de saúde, como eu já falei, tantos fatores de segurança. Ele não estará sob o comando de um outro país, de uma outra nação. Então, desde a sua introdução, você tem que trabalhar com esse eixo. Os seus repertórios deverão estar voltados para esse eixo. Não adianta você colocar um repertório que não tem relação. Você não vai falar sobre Thanos, lá dos heróis Marvel, porque ele não tem relação com imunização, nem com garantia, nem com soberania, tá bom? E vamos lá então para o repertório que vocês podem usar. O que nós vamos falar? 1975 foi o início da vacinação contra meningite aqui no Brasil. Então, rádio, na televisão, nas escolas, tínhamos faixas, existiu assim um amplo apelo à população para mover-se e vacinar-se. Logo depois dessa imunização que foi feita em 75, vieram para outras doenças, como varíola, tuberculose e poliomielite. Então, o Brasil tem esse histórico, vocês têm aí uma foto, né? Eu tinha só 5 anos em 75, mas é bem a mesma forma que as meninas se vestiam até o final da década de 80. Então todo o Brasil passou, nossa, quando as escolas tinham vacinação, era assim um evento, né? Ia todo mundo, fazia fila, e visando imunizar o país dessas doenças que estão aí. Um personagem folclórico, igual hoje a gente tem lá o Zé Gotinha, é um personagem positivo para a vacinação. Nós tínhamos um personagem chamado Sugismundo, que era alguém assim que não tomava vacina, que não tomava banho, que não mantinha um determinado asseio. Então ele vinha assim como uma forma de ironizar, né, aquelas pessoas que não aderiam a determinados comportamentos, inclusive. Então, não seja igual ao Sugismundo, olha, ele não está vacinado, ele não toma banho, ele não vai ao dentista, ele não lava o cabelo, né? Sim, o Brasil já foi um país que não tinha muito esses costumes. Então, é só para vocês saberem que tem esse personagem que vocês podem mencionar. Seria um pouquinho difícil para vocês fazerem a legitimação disso, mas vocês podem sim falar, olha, na década de 70, na televisão, no rádio, havia o personagem Sugismundo, o que pode ser recordado, visto, retomado no YouTube, nos canais que recordam os costumes da década de 80. Então vocês podem sim colocar o YouTube como uma fonte legitimadora da sua informação. O próprio manual do Enem garante que o YouTube seja um elemento legítimo, porque é um canal de divulgação de ideias e está ali, vem com informações. Tudo bem? Então sim, vocês podem legitimar mencionando o YouTube. Claro está que para você falar sobre essa imunização, você vai acabar mencionando outras doenças. Você pode, por exemplo, falar sobre febre amarela. Olha só, o que acontece? Nós percebemos que em muitas situações o Estado, que é soberano, mas não quer impor um sistema de imunização, ele acaba condicionando algumas situações à imunização de febre amarela, por exemplo. Às vezes a população simplesmente vai lá e fala, vou tomar a vacina. Às vezes não. Ele precisa condicionar, ou seja, só vai viajar para tal país se tiver a vacina de febre amarela, só vai poder fazer um concurso público, ser empossado, entrar em algum lugar e assim por diante. Então, essas são as estratégias que o governo brasileiro usa para poder fazer com que a população tenha adesão
a essa imunização. Quero alertar também para o seguinte, veja, na proposta interventiva, vocês estão vendo esse banner que eu coloquei aí? Ele é um bannerzinho interessante, promovido pelo Ministério da Saúde e tantos outros. A gente vê às vezes aí o Ministério da Saúde promovendo banners, ou o governo do estado, Secretaria de Saúde, Secretaria da Prefeitura de Saúde, postinho. Esses banners são esclarecedores, popularizam. Então você pode colocar na proposta interventiva a criação de peças publicitárias para sensibilizar a população e fazer que ela tenha adesão à vacinação. Não coloca conscientizar, tá, gente? Conscientizar é uma coisa muito subjetiva. Então, olha, sensibilizar, chamar a atenção da população para instruir a população. Então, com uma linguagem didática, quando você fala com uma linguagem didática, chamativa, isso é o detalhamento, Então, expliquem direitinho a ação que você vai propor, tá bom? Nós estamos vendo aí também agora uma pergunta, pela ordem da soberania nacional, o Estado ele pode obrigar o cidadão a se vacinar ou não? Então, vocês podem discutir isso dentro do texto de vocês, não como uma forma de pergunta, obviamente. Mas dependendo da sua tese, você vai dizer, por isso, o Estado deve sim obrigar o cidadão a se vacinar. Ou, não, o Estado tem que deixar o cidadão decidir sobre o seu próprio corpo, sobre se ele quer ou não ser imunizado. Tudo bem? Então, aí você vai poder optar porque você vai defender uma tese para um lado ou para o outro, obviamente. Notem que eu não usei ainda uma palavra muito importante, que é a palavra tecnologia. Então, o Brasil ele está bem distante dos grandes centros, como a Itália, como Israel, Estados Unidos, Japão, China, em termos tecnológicos e tecnologia principalmente voltada para a saúde. Isso se faz aí evidente quando nós percebemos, então, essa patinação, o Brasil patinou exatamente porque dependia do quê? De outros países. Ele não era simplesmente chegar numa indústria que já tem aqui no Brasil e dizer, olha, precisamos de 30 milhões de doses de vacina. Não, eu precisei fazer contratos internacionais, numa época de pandemia em que tudo estava dificultado. Então, assim, nós estamos atrasados em termos tecnológicos. Aí que vem uma boa proposta interventiva. O Brasil tem que se reatualizar em termos tecnológicos. Não pode centralizar também apenas algumas regiões, indústrias e empresas que venham fabricar essas vacinas. Então, é algo que você pode trabalhar dentro do seu texto, dizendo, né, como tese, inclusive, o Brasil só se tornará soberano no que diz respeito à imunização quando desenvolver um parque tecnológico para produzir em larga escala a sua própria vacina, suas próprias vacinas, não dependendo assim de outros países. Olha, eu estou fazendo uma redação para vocês, assim não dá, hein, gente? Assim não dá. Também temos aí as fake news, mitos e verdades sobre vacinação. Então é o próprio Ministério da Saúde, olha ali, né, o símbolo do SUS e do Ministério da Saúde, e eles mesmos divulgaram no seu Instagram esses banners que nós vamos ver agora, né? Então, o Ministério da Saúde não telefona para marcar vacinação contra a Covid-19. Então, teve muitos golpistas fazendo isso, mandando e-mail, pedindo para você clicar num link, validar. Era uma forma de entrar no seu computador, roubar seus dados, roubar informações. Então, sinceramente, tem pessoas que acabam caindo aí nesses golpes e temos que ficar espertos, não é? Vacinas podem causar autismo. Também é considerado, o próprio Ministério da Saúde veio se manifestar dizendo, é mito, isso não acontece. Então, na época que se tentou, né, se começou a vacinar contra cachumba, rubéola e sarampo, também começou a se especular a relação dessas vacinas com o autismo. E o pesquisador britânico que está ali colocado para vocês, ele falou, não, olha, é o seguinte, não existe uma relação entre as duas coisas, não é? Senão também nós teríamos um amplo número, um número muito maior de autistas, porque nós tivemos depois uma ampliação desse sistema de vacinação.
então também são mitos. Talvez vocês não vão mencionar exatamente essa informação, mas vocês vão dizer que o que impede muitas pessoas de irem à vacinação é realmente a divulgação, o fato de difundirem muito esses mitos que existem aí, né? As doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas no país. O país está quase imunizado. Então, não é eu ficar sem ser vacinado que vai atrapalhar alguma coisa. Não, esse é um raciocínio equivocado. Então, mesmo que haja uma imunização de toda a população, se não tiver cuidado e essa imunização for se tornando baixa, daqui a pouco nós podemos ter outras doenças que vão fazer I'm back. É o caso do sarampo. As autoridades de saúde estão preocupadíssimas porque era uma doença já erradicada, mas a população foi assim, deixando de vacinar-se contra o sarampo e hoje já existem casos e é uma doença que pode levar à morte. Então, realmente há essa necessidade e o combate a esses mitos é que de repente você vai colocar como proposta interventiva na sua redação. Como combater? Então, o Ministério da Educação vai ser agente interventivo para isso, para trabalhar com pais e crianças nas escolas, o próprio governo estadual ou governo federal, por meio do Ministério da Saúde, executar e colocar no ar, contratar empresas que possam difundir propagandas na televisão, momentos de explicação elucidativos, para que as pessoas entendam isso, né? Quando você deixa de vacinar seu filho, você pode estar dando abertura para a volta de doenças que já estão erradicadas, como é o caso da poliomielite. Eu falei dos mitos, e agora as verdades numéricas, estatísticas. Quanto mais pessoas se vacinam, obviamente, mais chance de permanecer imunizada contra determinadas doenças que já não existem mais e mais chance também de caminharmos para uma imunização. Quais filmes vocês podem mencionar, se vocês quiserem? Apesar que eu acho que tem tantos fatos históricos mais interessantes. Mas se quiserem falar do filme Contágio, fiquem à vontade, está disponível nas plataformas, até no YouTube gratuitamente, tá? O filme Epidemia também mostra-se como que a população reage, mostra como que, de repente, alguns gestores públicos reagem também e agem também. Então, para mostrar aí que tem filmes que tratam desses aspectos, tá? Bom, e quais seriam os agentes interventivos, então? O Ministério da Saúde, Ministério da Educação, as autarquias, que são aquelas que cuidam, as agências como a Anvisa, as casas legislativas, então cabe ao Senado, ao Congresso. Se você for falar de uma mudança de lei, aí você vai falar de vereadores, deputados, senadores, as ONGs, os conselhos regionais, Conselho Regional de Medicina, esses aí são agentes responsáveis. Quando você fala de Ministério da Educação, você pode colocar o Ministério da Educação ou os diretores das escolas, esses são agentes possíveis dentro dessa temática. A Anvisa, como a agência reguladora maior, né? Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é ela que é a responsável. Notem, algumas pessoas criticam, mas o presidente da República demorou muito. Ele falou, olha, eu preciso da Anvisa, assim que a Anvisa autorizar, a gente assina também os contratos e vamos seguir a vacinação. Então, é um Estado democrático. O governador, o prefeito, o presidente da República, eles não podem agir sozinho. A Agência Nacional de Saúde também falou, calma, nós vamos liberar as vacinas, mas a gente tem que estudar primeiro, a gente tem que ler, a gente tem que ver os impactos, os estudos. E aí nós demoramos sim, aí alguns dias até que houve esse trâmite burocrático, mas previsto na Constituição, para a liberação da vacina. Seria muita irresponsabilidade do governante comprar uma vacina de outro país, já que aqui nós não temos um parque tecnológico para isso, e isso não se desenvolve de um ano para outro. Para nós termos daqui 10 anos um parque tecnológico, quando eu falo parque, um conjunto de empresas que possam desenvolver vacina, a gente tem que começar hoje, né? Para daqui 10, 15, 20 anos nós termos soberania na produção das próprias vacinas, sem dependermos
de forma alguma, de tecnologia de outros países. E a Anvisa, então, ela é a grande agente nesse sentido, tá bom? O Gabinete de Segurança Institucional ligado à Presidência da República também é responsável por essa parte. Por quê? Porque já falei, o SUS é um exemplo e tem um sistema de vacinação muito eficiente. Mas existem regiões em que esse sistema não consegue chegar. Ele depende, sim, de um assessoramento de militares para chegar em zonas fronteiriças, em aldeias, em comunidades que são isoladas por rios, e tudo isso é feito e temos que buscar a vacinação desses povos que vivem. Até o outro tema nosso de redação é isso, sobre os povos que vivem na floresta. Vacinar não só quem está na cidade, mas quem está no campo e nos lugares mais longínquos, porque aí sim nós teremos a imunização completa. E de novo, é o Estado soberano que tem seus mecanismos e seus meios para, vamos dizer assim, salvar, né, a população. O Ministério da Ciência e Tecnologia, ele também pode atuar como agente, uma vez que ele é que é o responsável para desenvolver tecnologia tal para o sistema de vacinação. Então, se você for por esse lado mais da ciência, mais do desenvolver da ciência na vacinação, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que você vai mencionar. Poder Legislativo, porque sem lei nada se faz. Então eu tenho que ter uma lei que institua um Parque Nacional de Desenvolvimento Científico para vacinação. Então os senadores, como já falei, deputados, vereadores, eles que seriam responsáveis. E aí, né, vamos encerrar a nossa aula com o Zé Gotinha. Quem que não conhece o Zé Gotinha? Quem já não viu esse Zé Gotinha quando foi vacinar-se, né? Então, realmente é um personagem aí que foi muito bem criado pelo SUS, tornou-se o garoto propaganda do sistema de imunização. Quando minhas crianças eram vacinadas ainda, elas adoravam pegar na mão o Zé Gotinha, a gente fazia foto. Então, é uma forma também de popularizar o acesso às vacinas para que a população seja imunizada. Espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado dessa aula, e eu espero que vocês façam excelentes dissertações. Um grande abraço.